E aí, tudo bem? Aqui é o David do Chief of Design. Eu estou gravando esse vídeo para te passar algumas dicas simples, mas bem úteis de Photoshop, principalmente para você que lida com criação de layouts para sites, na criação de layouts de interfaces, beleza? Então eu vou soltar a vinheta e a gente começa. A primeira dica que eu quero te passar, caso você ainda não saiba, é que nessa versão que eu estou utilizando aqui do Photoshop, que é a versão CC 2015, Creative Cloud 2015, ele Adobe adicionou, várias funções muito úteis para quem cria interface. Uma delas, tá, que é útil para, enfim, eu acho que para todo mundo que utiliza Photoshop, não somente para quem é web designer, que é a opção de prancheta, que é muito útil. E por que ela é útil para quem cria interfaces? Porque de vez você criar vários PSDs, então você cria o PSD com a versão desktop, você cria o PSD para a versão de tablet, para a versão mobile, você não precisa mais disso, basta duplicar ou basta criar uma nova prancheta. E aí você continua criando o seu layout no mesmo arquivo. Caso você não saiba como criar uma nova prancheta, eu vou te mostrar aqui rapidinho. Então eu venho aqui na ferramenta de seleção do Photoshop, depois eu seleciono a opção de ferramenta de prancheta. Aí ele me dá algumas opções aqui no menu superior. Em tamanho eu posso criar um tamanho personalizado, definindo a largura e a altura que eu quiser, ou escolhendo algum template que o Photoshop me fornece. Também tem a opção de clicar, arrastar e segurar e criar uma nova prancheta. E com isso eu vou criando quantas pranchetas eu quiser. Tá? Eu posso duplicar essa prancheta, basta eu clicar aqui nesse sinal de mais. E assim eu vou criando quantas pranchetas eu quiser. Ok? Como você pode perceber, elas são adicionadas aqui na sua janelinha de layers. E elas são diferentes aqui um pouquinho das camadas, né? Elas têm a cor aqui diferente e tem essa setinha também, tá? E se você quiser renomear essas pranchetas, é super fácil também. É igual você renomear uma camada ou um grupo, né? Basta você clicar 2 vezes e dar o nome que você quiser. E ainda na opção de prancheta, tá? Você pode criar uma prancheta a partir de uma camada. Então, diferente do Illustrator, que você, assim que você cria um documento, né, você já cria uma prancheta. Aqui no Photoshop ele não cria pranchetas, né? Ele vai criando camadas normalmente, como você já está acostumado. Então, se você quiser criar uma prancheta a partir dessa camada que está aí no seu Photoshop, basta você selecionar, claro, a ferramenta de prancheta, depois clicar com direito aqui na camada e selecionar a opção prancheta a partir de camadas. E aí ele vai pedir para você inserir o nome e também o tamanho, né? Se você quer o tamanho personalizado e tudo mais. Clique em OK e feito, ele criou a prancheta para você. Muito simples, fácil e muito útil. Uma outra opção muito útil aqui no Photoshop, para quem lida com interface, é a opção de criar linhas guias automaticamente. Antigamente, para a gente criar um grid, né, a gente tinha que fazer na unha, né, você selecionava aqui a linha, ia posicionando do jeito que você quisesse, ou você baixava da internet. Teve um tempo que a gente baixava bastante o 960 grid, né, quando se construía sites para esse tamanho. Ou você também tinha a opção de baixar um plugin para o Photoshop. Ainda existe esse plugin, se eu não me engano, só que ele é pago. E aí você criava facilmente um grid aí para o seu projeto. Essa versão aqui de 2015 veio com uma função muito útil que facilita bastante. A gente não precisa mais ter esse trabalho de pegar de terceiros. Muita gente não sabe, apesar dessa versão ter 1 ano, que dá para criar um grid aqui facilmente. Então eu vou mostrar para você. Para isso, basta clicar aqui na janelinha de visualizar, depois selecionar novo layout de guias, e olha que beleza, ele já cria para você as linhas guias. Deixa eu cancelar aqui, e só vou tirar essas linhas que eu criei, para ficar mais fácil de entender. Então, aqui nessa janelinha de novo layout de guias, você tem a opção de pré-definição, e aí aqui ele já dá algumas opções, tá? Como 8, 12, 16, 24. Você pode criar a sua pré-definição e carregar, né,
Enfim, você tem várias opções. Eu normalmente gosto de trabalhar com um grid que é múltiplo de 3 e de 2. Então, no caso aqui, 12, 24, tá? Mas aí cada um tem seu jeito. Aqui você pode selecionar quais pranchetas você quiser, caso você tenha mais de uma prancheta. E em colunas, aqui é super simples. Você determina quantas colunas você quer. Então, 12, por exemplo. A largura, você pode definir a largura dessas colunas. Tudo em pixel, tá? E em medianis, você vai definir a distância entre uma coluna e outra, tá? Que é esse espaço aqui entre elas, esse vãozinho. Você também pode criar linhas, e aí você, enfim, pode adicionar quantas linhas você quiser. E também margem. Caso você queira, você pode adicionar margens. E aqui você define quanto você quer à esquerda, à direita, acima, abaixo. Enfim, muito útil essa função aqui de layouts de guia do Photoshop. E por incrível que pareça, apesar de já ter um ano esse Photoshop, muita gente não sabia, muita gente não sabe e não utiliza. Outra opção que você tem aqui no Photoshop, que é muito legal, é que você consegue descobrir, ou pelo menos o Photoshop vai te indicar as mais próximas fontes da imagem que você selecionar. E como assim, né? Você deve estar se perguntando. Bom, a gente tem aqui o layout do chefe, né? Um print do blog. E se eu quiser descobrir, por exemplo, qual fonte eu utilizo aqui no logo, né? Porque esse logo aqui é uma imagem, tá lá no site como imagem, né? Diferente desse texto aqui, por exemplo. Deixa eu ocultar aqui as camadas. Esse texto aqui, né? Ele é texto realmente, foi colocado lá, tá? Como HTML, estilizado via CSS. Então, se eu entrar no código fonte lá, enfim, debugar no navegador, eu vou descobrir qual que é a fonte. Mas esse daqui, né, que é a fonte do logo, eu não consigo descobrir assim, porque é uma imagem. E para descobrir, normalmente a gente utilizava alguns sites aí, né, enviava a imagem para o site e tal, para tentar descobrir. Porém, o Photoshop facilitou para a gente. Então, basta você selecionar a área que você quer, tá? Com a ferramenta aqui de seleção mesmo, tá? Depois você vem em texto e na opção localizar fonte semelhante. E aí o Photoshop vai pesquisar para você fontes semelhantes, tá? Dentro do seu computador, tá? As fontes que você tem aí disponível. Ou também, se você deixar marcada aqui a opção, fontes disponíveis a partir do Typekit, que é o serviço da Adobe de fonte. Então, dependendo do caso, essa função aqui é muito útil, né? Você não precisa mais baixar a imagem, subir a imagem, aí tentar adivinhar a letra e tal. Basta você tirar um print do que você quer, selecionar e mandar o Photoshop localizar para você. Na maioria dos casos ele vai acertar, ou se não acertar vai ficar muito parecido, vai te dar alternativas. Mais uma função do Photoshop que facilita bastante é a questão da exportação. Então a gente tem essa opção de pranchetas que você já viu. Então eu posso criar uma nova prancheta, tá? Deixa eu selecionar aqui, eu clico e arrasto, tá? Com Alt segurado. E aí eu vou... Ops, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui para facilitar. Clique e arrasto. E feito. Eu dupliquei aqui a prancheta. E aí suponhamos que você tem várias pranchetas. Tipo, você tem 50 pranchetas. Porém, você só quer exportar a imagem de uma. Você não quer exportar a imagem de todas. Tá? Então, de vez você acessar aqui em arquivo, exportar, salvar para o web, né, onde ele vai salvar tudo, você pode simplesmente salvar somente essa imagem da prancheta. Por exemplo, dessa daqui que é a 2. Deixa eu nomeá-la aqui para ficar mais fácil. Opa. Ok? E é super simples, tá? Então, basta eu clicar com direito na prancheta, clicar em exportar como. Ele vai dar a opção aqui de como eu quero exportar, tá? Eu posso mudar o formato para JPEG, GIF, SVG, ok? Transparência. E aí eu clico em exportar, ele vai exportar somente essa prancheta. Além disso, você pode exportar somente uma camada também.
tá? Eu não sei se você sabe disso, mas você pode exportar somente a camada da prancheta. Então, por exemplo, eu quero exportar somente o logo aqui do chefe, não quero exportar todo o layout aqui, né? Então, eu clico com direito, venho exportar como e exporto somente a camada. Muito legal esse daqui. E você tem a opção aqui de exportar rápido, né? Exportação rápida como PNG. Então ele já vai exportar, não vai perguntar qual tipo você quer, só vai perguntar a pasta e pronto, acabou. Essa definição aqui você pode mudar, ok? Para isso, basta você acessar o menu aqui, Arquivo, Exportar, Preferências de exportação. E aqui você define qual tipo você quer. Então eu vou mudar aqui para JPEG, vou dar OK. Agora quando eu clicar com direito, ele já me dá a opção aqui de JPEG. E mais uma função aqui que utiliza as linhas guias. Então você seleciona a camada que você quer, tá? Vou selecionar só esse quadrado, esse retângulo aqui que tem o logo do chefe. Depois eu venho visualizar novas guias da forma. E feito, ó, ele já alinhou a minha forma com as linhas guias. Tá? Ele já criou as linhas guias baseadas na posição e no tamanho da minha camada. E essa opção também é super útil para quem cria interfaces. Você pode utilizar de várias maneiras. Você seleciona a camada, pede para o Photoshop identificá-la e ela cria essas linhas. Beleza? Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu procurei passar algumas dicas mais em questão de layout, tá? Algumas dicas que ajudam a gente na criação do layout. Essa versão do Photoshop tem várias novidades, várias funções que facilitam bastante a nossa vida, como por exemplo, escala sensível de conteúdo, tá? Que ele vai ampliando a imagem aqui sem distorcer o elemento principal. Enfim, tem várias funções nessa versão do Photoshop que nem é nova, tá? Que facilitam bastante. Mesmo não sendo nenhuma grande novidade, talvez isso que eu passei, mas eu sei que tem muita gente que não sabe ou que não utiliza. Então eu decidi gravar esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal. O YouTube, né, ia falar o Photoshop, o YouTube, ele mudou a forma de notificar os inscritos, então eu vou pedir para você clicar no sininho, tá, que tem aí no YouTube. Se você estiver utilizando pelo celular, clica no sininho para você ser notificado quando tiver um novo vídeo do chefe aí no YouTube, beleza? Então, eu vou indo nessa. Forte abraço, estuda aí, Galuxa, até mais. Fui!